Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler João capítulo 9, amém? E sermos edificados pela palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos traz direção para tudo aquilo que nós vamos viver, para tudo aquilo que nós praticamos, amém? Vamos para lá. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está lá no livro de Mateus 5:14 e João 8:12. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Pois como te foram abertos os olhos? Presta atenção nisso aqui, gente. Vamos. Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Aqui Jesus cura um cego de nascença. Mas aqui a gente aprende uma coisa muito valiosa, tá? Olha só, versículo 2, né? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja, algumas pessoas se questionam muito a questão da doença, a questão da enfermidade, se isso vem de algum pecado, mas Jesus fala aqui que ele tem essa enfermidade aqui para que a glória de Deus seja manifesta, entendeu? Então assim, a gente peca, mas não é escravo do pecado porque nós estamos em Cristo, obviamente. Agora, uma coisa muito interessante é que a gente não pode julgar as coisas, julgar as pessoas, ou dizer: a pessoa está mal por causa de um pecado. Não, a pessoa está mal por causa disso ou daquilo. Não. Por quê? Porque tem muita gente que faz o bem, faz as coisas certas e vive enferma. Porque às vezes Deus permite que coisas boas aconteçam com pessoas ruins. E coisas ruins aconteçam com pessoas boas. E por que Deus permite isso? Porque Ele é soberano. Ah, mas Ele permite isso por quê? Ele permite isso para que a gente deposite nossa confiança nele. E Ele permite para que a gente não pense que é por causa daquilo que fazemos que nós somos abençoados, mas por aquilo que Ele fez naquela cruz. Entendeu? Então a gente não pode pensar que a gente é autossuficiente. Nós hoje estamos aqui. Hoje eu estou aqui falando para você por causa da misericórdia e graça de Deus. Ainda que eu busque tentar viver uma vida santa e irrepreensível, eu tenho meus defeitos. E se não for a misericórdia e a graça de Deus, nada pode realmente mudar a minha vida, entendeu? Então, se não é a misericórdia, se não é a graça de Deus em minha vida, nada pode fazer alguma coisa. Somente com Ele, somente através dEle, entendeu? Somente com Ele a gente pode ter a verdadeira esperança. Então, se eu ganhar alguma coisa, é para a glória de Deus. É porque Ele deu, entendeu? Então a gente vê isso, porque às vezes os discípulos eles caminhavam numa visão muito meritocrata. Não, esse recebeu enfermidade por causa do pecado. Não, esse é abençoado por causa que cumpriu toda a lei. Só que Jesus não trabalha dessa forma. Jesus trabalha num ambiente de graça e misericórdia. A gente vê no texto aqui. Então, às vezes as pessoas vão a Jesus, vão a Deus, e Deus tem graça e misericórdia. Claro que Deus não quer que a gente viva no pecado, jamais. Só que Deus tem a misericórdia e tem a graça. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Apesar de ele dizer, ser perfeito, mas a gente não vai conseguir alcançar uma perfeição. Não tem como. A gente não vai conseguir. E aí a gente vai precisar depender da misericórdia, como esse cara dependeu. E ele estava com essa dificuldade para que a glória de Deus seja manifesta. Então a glória de Deus ela é manifesta nas dificuldades. Ela não é só manifesta quando tudo vai bem perfeito. Eu mesmo estou aqui gravando esse vídeo hoje para você, mas eu tive que pausar um pouco, quase 10 dias sem gravar, para me tratar de uma gripe ferronha.
Eu não consegui ir num retiro, eu não consegui fazer nada esse final de semana, eu tive que ficar em casa descansando. Por quê? Era uma enfermidade. Mas Deus foi louvado. Até ainda tô tossindo um pouco, mas já tô melhor. Mas Deus seja louvado. Seja louvado na tristeza ou na alegria, na doença ou na paz. Ele é louvado. É isso que nós aprendemos com esse texto. Então Deus é glorificado em todas as coisas, tanto nas melhores quanto nas piores. Porque Ele está lá embaixo, no vale, e Ele está lá em cima no monte. Ele está em toda parte. Aonde eu olhar meus olhos, Ele está além ainda. Ele está dentro de mim, mas se eu for lá no mais alto monte, Ele vai estar lá. E se eu descer no mais alto abismo, Ele vai estar lá também. Então Ele sabe todas as coisas, amém? E Ele permite certas coisas para que as pessoas reconheçam a grandeza dEle. Para que reconheçam que não são nada sem Ele, amém? Em nome de Jesus. Então nós não somos nada sem Cristo. É por causa dEle que nós somos alguma coisa. E nós temos que reconhecer isso, meus irmãos. Amém? Os fariseus interrogam o cego. Olha só, aí os fariseus vão lá interrogar o cego ainda. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizeis tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez. O homem que fora cego lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que já há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Então veja como que a maldade reinava no coração deles, dos fariseus. Porque o homem não só foi curado, mas como foi testemunha da cura de Cristo. E mesmo assim vieram perseguir ele. Então quer dizer que o judeu é mau porque ele perseguiu eles? Não. Toda a humanidade é má. Eles estavam cegos aqui. Mas como a gente viu no capítulo anterior, ou nos outros capítulos, muitos judeus também creram. Então Deus não está brigando com uma etnia em João, mostrando o tanto de vezes que eles negaram Jesus, mas está mostrando os defeitos. A Bíblia é um livro que mostra os defeitos dos seus personagens. A Bíblia mostra o adultério de Davi, a Bíblia mostra Pedro negando Jesus, a Bíblia mostra Adão e Eva
saindo do paraíso. A Bíblia mostra que Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia mostra que Timóteo era enfermo e precisava tomar vinho para melhorar, né? Nenhum pecado e nenhuma maldade, nenhuma coisa ruim Deus esconde na sua escritura. Mas ele fica feliz quando a gente reconhece, claro. Então aqueles não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque o seu coração estava cego. Porque Deus veio de uma forma muito simples. Jesus veio de uma forma muito simples. Ele foi tão simples que eles não reconheceram. Mas a cegueira foi mais alta. Jesus revela-se ao cego. Ouviu Jesus que o tinham expulsado. Encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então Jesus veio ao mundo. Aqueles que não eram para ver, estão vendo. E aqueles que eram para ver, não estão vendo. Os doutores da lei, os discípulos de Moisés, que eram para entender todas as coisas, eram para falar de Jesus, não reconheceram ele. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Mas não quer dizer que eles não vão ser salvos. A gente sabe que quem crer em Jesus vai ser salvo. Mas a gente sabe que no final, né, da humanidade, a gente sabe que vai chegar um momento que o anticristo vai perseguir Israel e que nós vamos ter que acolher os judeus, né? E muitos vão crer em Jesus. Muitos creram naquela época, mas muitos vão crer no final também. Eu creio que vai ter uma grande salvação, uma grande colheita de Israel, né? E a gente tem que estar de braços abertos, meus irmãos, porque todos pecaram. Até Israel, que é o povo escolhido, pecaram também. Os romanos pecaram também. Os gregos pecaram também. Os índios pecaram também. Todos pecaram, meu irmão. Todo mundo pecou. Eu, como descendência alemã e descendência italiana, pequei também. Tenho descendência judaica, também pequei. Todo mundo pecou. Toda a nossa descendência pecou desde Adão. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados se nós se arrependermos dos nossos pecados. E nós temos acesso livre a Deus. Amém? E os que vêm se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, Jesus se revela a um cara cego, mas muitas vezes Jesus não consegue se revelar a pessoas que dizem saber muito de Deus. Por quê? Porque conhecer Jesus, conhecer a Cristo, é abrir mão de muito conhecimento humano. É abrir mão de muita coisa dessa vida. Ainda que você estude, que você tenha cadernos que nem esse aqui, que você leia, que você faça de tudo. Mas para conhecer Jesus, vai ter que ter relacionamento com Deus e vai ter que abrir mão de tudo por amor a Ele. Amém? Então, que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por cada um que está assistindo isso aqui, Pai. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te guarde na sua saída, na sua entrada. Aonde quer que você esteja, que você seja guardado pelo Senhor e seja uma bênção em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus vivo. Deus te abençoe. Até amanhã, que nós vamos ler João capítulo 10. Valeu, fui!